Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do quadro Escondida no Quarto, falando em voz alta. E hoje, literalmente, eu tô mais ainda escondida no quarto, falando em voz alta, porque tem gente em casa. E no episódio de hoje, eu vim desabafar com vocês sobre um caos que anda acontecendo nos últimos anos, que é a banalização de serviços. Como assim banalização de serviços? Serviços específicos que eu tô falando. A banalização de serviços e experiências. Por que tá rolando uma banalização dos serviços e experiências? Porque as pessoas, elas acabam pegando uma coisa que era muito importante e muito única e tornando simplesmente uma máquina de dinheiro. E isso acaba afetando várias pessoas. Eu sou uma delas. Com certeza você já viu por aí em sites, em redes sociais principalmente, pessoas falando sobre a experiência de um determinado serviço. Porque você não vai consumir simplesmente um serviço, você vai consumir a experiência daquele serviço. E isso é uma coisa muito legal, porque é simplesmente tornar aquilo que está sendo feito algo muito maior e muito mais especial. É tornar aquilo único e personalizado para a pessoa. Isso não é simplesmente uma conversinha, é realmente algo que pode ser feito. Só que muita gente acabou fazendo disso algo simplesmente para arrancar dinheiro de pessoas. Superfaturaram o serviço experiência. E isso é bizarro. Pegaram isso e transformaram em uma coisa só para cobrar mais caro. Essa semana mesmo eu vi uma moça que faz sobrancelha. Foi essa semana passada? Uma moça que faz sobrancelha e ela cobra um preço absurdo para dizer que ela faz uma experiência totalmente diferente, sendo que você tratar a pessoa como um ser humano já é fazer um serviço muito bom para ela. E aí ela acabava cobrando uma coisa muito maior por algo que simplesmente era só ela tratar a pessoa melhor, sabe? Além de que tem outros tipos de serviço que são oferecidos dessa forma, que eles têm uma diferença na hora que eles são criados e feitos. Por exemplo, para quem não sabe, eu sou fotógrafa e eu faço uma fotografia em que o serviço é uma experiência. Ou seja, eu não gosto de poses, aquelas poses tipo aquelas coisas todas super, enfim, modeladas. Eu não gosto disso. Então, o tipo de serviço que eu faço é um serviço de experiência. Então, de fato, quando eu te digo que vai ser uma experiência e não simplesmente um ensaio fotográfico comum, eu tô falando muito sério. Porque cada pessoa vai ter fotos diferentes do que as outras pessoas vão ter. Então, para além de não ter poses, vão ser fotos exclusivas suas. Então, por exemplo, eu tenho um momento do ensaio que eu chamo de momento do alto chameguinho, em que as pessoas se abraçam. Eu vou botar algumas fotos aqui na tela para vocês verem e você pode ver que cada uma se abraça de um jeito diferente, porque cada pessoa é única na sua forma de ser. E no ser único na sua forma de ser, ela vai se abraçar de uma maneira única. É muito diferente do que eu mandarem elas se abraçarem de determinada forma. Elas vão fazer uma coisa muito delas. Então, todo o sistema é feito dessa forma. É para cada pessoa agir da maneira que age normalmente. E nesse agir da maneira que age, enquanto a gente conversa de verdade, enquanto eu vou conhecendo a pessoa vai mostrando quem ela é. E aí sim, as fotos vão sendo feitas durante esse diálogo em que a gente vai tendo, a pessoa vai mostrando coisas que ela quer mostrar e expressando da maneira que ela quiser se expressar. Se a pessoa quiser fazer pose, por exemplo, ela pode. Se ela gostar de pose, ela pode fazer. Mas uma pose que ela quis trazer, porque ela acha muito legal e ela quer fazer, então ela vai fazer. E eu escolhi fazer isso justamente porque eu não consigo enxergar autenticidade em fotos em que a pessoa vai estar fazendo um monte de pose, imitando outras pessoas. Eu quis fazer algo realmente exclusivo para cada pessoa. Eu quis proporcionar para as pessoas experiências de verdade. Só que aí, um monte de gente começou a pegar essa palavrinha mágica chamada experiência e começou a superfaturar isso. E começou a tornar algo que era para ser único e exclusivo e tornar uma coisa. Pera aí, carro, para de fazer barulho. As pessoas começaram a pegar essa coisa de tornar algo único e exclusivo para aquela pessoa e tornar alguma coisa simplesmente numa coisa simplesmente para tirar dinheiro das pessoas. Então muita gente hoje em dia, quando bate o olho na palavra experiência, a pessoa já fica receosa e pensa, tá, essa é só mais uma coisa para tirar dinheiro de gente.
As pessoas começaram a ficar descrentes de um serviço real, porque elas só pensam que aquilo ali não vai ser bom. Vai ser só uma coisa de tirar dinheiro de outras pessoas. E eu não julgo essas pessoas porque eu mesma, quando vejo, também penso isso. E eu penso de que as pessoas que vão ver o que eu tô falando também vão achar que eu tô querendo tirar dinheiro de gente. Sendo que qualquer cobrança que seja feita nesse trabalho é justamente por tudo que é feito. É pelo serviço completo. Então, não é questão de, nossa, custa 6 mil reais um ensaio meu. Não custa isso, nem vai custar, porque isso é loucura. Mas tem gente que cobra isso. Poxa, carro dos infernos. Eu poderia fazer um vídeo só reclamando dessa quantidade de carro chato que passa aqui embaixo. E o barulho feliz que eles fazem. Mas enfim, voltando. Isso tornou algo tão recorrente que as pessoas veem o nome experiência e pensam automaticamente, não, esse trabalho é caro. E muitos são. Só que não é por ser uma experiência que é caro. E é por isso que é importante as pessoas irem conversar com as outras para saber o que é que se passa ali de fato. Não é porque é um trabalho em forma de experiência que vai ser um trabalho caro. Mas muita gente pegou a palavrinha-chave experiência e resolveu fazer disso algo para ser caro. E isso é terrível, porque assim se houve uma banalização muito grande de serviços por conta de dinheiro. E assim, todo mundo precisa de dinheiro, gente. A gente vive num sistema capitalista, a gente precisa de dinheiro para viver. Se a gente não tiver dinheiro, a gente não paga luz. Se a gente tiver dinheiro, a gente não paga internet. Eu não teria um celular para gravar esse vídeo e upar na internet, que eu tenho que pagar também, usando meu computador, que eu tive que pagar também, para até o vídeo subir, sabe? Então, assim, a gente precisa de dinheiro, isso é lógico. Mas você superfaturar uma coisa que era para ser tão importante para as pessoas, esse tipo de coisa, né, que aconteceu, começou a se banalizar tanto e tornar tudo tão absurdo, que foi me gerando insegurança, assim como em várias colegas minhas também. Porque a gente pensa de que maneira que a gente pode fazer isso, que a gente pode falar sobre o trabalho super bonito e especial que a gente faz, de maneira que as pessoas não pensem que ele é simplesmente um trabalho caro porque a gente usa a palavra experiência. A gente usa a palavra experiência porque é de fato o que a gente faz. A gente não simplesmente manda a pessoa fazer uma pose X e etc, sabe? E não que a gente não pudesse mandar a pessoa pedir pra pessoa, né? Mandar e pedir pra pessoa fazer uma pose de determinada forma, dependendo do tipo de ensaio que tá sendo rolado, é até legal que haja alguma pose de algum jeito. Só que a maior parte do trabalho é feita a partir de experiências, é feita a partir de ser real, é feita a partir da essência de cada pessoa. Então, quando é fotos de um casal, por exemplo, é muito mais legal eu fazer com que esse casal interaja e brinque e eu tire fotos disso do que mandar eles pararem na pose do... Como é o nome daquilo? Pose do calango? Não sei se é o nome. Pose do camaleão. Você viu a pose do camaleão? É muito mais legal que eu peça para um casal interagir e brincar entre si e registrar essa brincadeira, essa coisa única que eles têm, porque cada casal tem uma forma única de brincar, do que mandar eles fazerem a pose do camaleão. A pose do camaleão tá aqui na tela, caso você não saiba qual é. E aí a gente entra nesse looping de insegurança de como é que a gente vai fazer isso sem parecer que a gente tá querendo simplesmente extorquir as pessoas, porque muita gente acabava nem vindo conversar para saber alguma coisa. Só presumia que não era para si, ou que não era legal, ou que não dava de jeito nenhum. Porque quando vi a experiência pensava, nossa, é caro. Muita gente na internet falou sobre isso, que as pessoas pegam uma coisa simples, tacam o nome experiência e cobram um preço absurdo. Isso tá acontecendo bastante. E isso causa muita aflição na gente que realmente faz experiências e não tá fazendo esse tipo de coisa. Então a gente entra num ciclo muito terrível de insegurança, de medo de não conseguir vender, de não conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer. A gente não consegue simplesmente fazer as coisas que a gente tem que fazer, que a gente sabe fazer, que a gente pode fazer, pode proporcionar fazer, por conta de pessoas tão podres. E aí a gente entra naquela parte de, eu preciso fazer marketing pra vender, porque é o marketing que vende as coisas, né? Só que fazer marketing é uma coisa horrível.
Fazer marketing é horrível. Quando a gente é atingido pelo marketing no consumo é uma coisa, mas pra gente fazer o marketing é outra história. E aí a gente entra nessa situação de tentar fazer marketing e o experiência, né? A palavrinha experiência, ela entra justamente nesse ponto do marketing. Porque muita gente começou a falar sobre isso porque o marketing diz, fale sobre a experiência. Porque se você falar sobre a experiência, você vai conseguir atingir as pessoas, etc. E uma coisa é você falar que você faz isso e a outra coisa é mostrar que você faz isso. E sinceramente, nem sempre, na verdade, muitas vezes, uma filmagem simples de algo que está acontecendo ali não vai mostrar o que de fato está rolando naquele lugar. Sem contar que quando a gente trabalha sozinho, por exemplo, não tem como a gente ficar filmando o que está acontecendo para mostrar para outras pessoas, exibindo as pessoas na internet, né? Fazendo nossa exibição. Principalmente porque nem sempre quando a gente tira fotos de alguém é para ser mostrado. Nem toda foto tem que ser postada. Nem toda foto precisa ser mostrada. Porque tem gente que nem gosta de postar foto. Eu tenho uma cliente, inclusive, que fez parte do meu projeto fotográfico, essa querida aqui, ó. Ela é minha amiga e minha cliente. E ela fez parte do meu projeto fotográfico. Ela fez ensaio comigo de fotos lindíssimas, maravilhosas. Vou deixar algumas aqui na tela pra vocês verem. E ela não postou essas fotos. Porque ela é uma pessoa que nem gosta de estar na internet assim. Nem gosta de exibir a imagem dela na internet assim, mas ela ama essas fotos e ela quis fazer isso. E não foi simplesmente um convite que eu fiz de, nossa, vamos fazer foto no meu portfólio. Não, ela me contratou de verdade. Ela pagou pelo meu trabalho. Porque tem fotos que a gente faz que é de portfólio, que é pra gente aprender mais e também poder exibir na internet. Porque é a maneira que a gente tem de chamar pessoas para consumir o nosso trabalho, né? Então, tem pessoas que eu já fotografei que foi para portfólio, mas no caso dela, foi realmente pago. Ela me contratou para isso. Ela queria fazer as fotos comigo dessa forma. E aí, ela fez essas fotos. Foram muitas fotos. Eu nem lembro quantas fotos foram. E ela não postou essas fotos, porque nem toda foto tem que ser postada. Nem toda foto quer ir. Não que não esteja bonita para ser exibida, mas as pessoas nem sempre querem exibir essas fotos. Então a gente acaba tendo que postar as fotos, porque essa é a maneira que as pessoas têm de ser atingidas e verem a gente, mas elas também ficam um pouco receosas quando elas veem fotos e um texto falando sobre a experiência que a pessoa vivenciou. Porque ela fica com medo de aquilo ser, na verdade, um bando de palavras soltas e mentira. E gravar o que tá acontecendo, que é o momento mais íntimo, né, que tá rolando ali, que se eu tô fazendo uma experiência com alguém, é um momento da pessoa mais fechada, algo mais isolado. A pessoa não quer ter naquilo exibido, porque a pessoa compartilha coisas comigo ali. Se a pessoa tá compartilhando coisas comigo ali, eu não acho certo eu compartilhar sobre isso na internet, sabe? Então eu posso contar um pouco sobre, se a pessoa me autorizar, posso compartilhar um depoimento, se a pessoa me permitir compartilhar esse depoimento dela, mas gravar o que tá acontecendo ali, naquele momento, pra mostrar na internet, porque isso é marketing, isso vai me ajudar a vender, eu acho isso muito assustador. Muito assustador. Então todo esse rolê do marketing, ele é assustador. E ele é frustrante quando a gente não consegue executar as coisas da maneira que a gente gostaria de executar. Porque a gente se acaba fazendo coisas, criando conteúdo para as redes sociais, nesse objetivo de venda. E nem sempre rola essa venda. E a gente fica assim, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Meu trabalho é lindo, por que eu não consigo fazer isso? E às vezes o problema tá no marketing, porque tem gente fazendo um marketing muito melhor que o seu, mesmo que o trabalho da pessoa não seja tão bom quanto o seu. E eu tô falando aqui de um comparativo bem superficial, assim, porque cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa sabe o quanto se aplicou ali. Tem gente que não faz nada, de jeito nenhum, só tem um bom marketing, e aí consegue fazer muita coisa, sabe? Eu era o homem do picolé tá passando, porque não tem silêncio nessa rua hoje, mas hoje é domingo, né? Domingo é mais complicado. Mas eu precisava gravar esse vídeo hoje. Porque eu vou viajar, inclusive em vlog de São João aí pela frente. Fiquem de olho neste canal. Eu vou tentar postar algumas coisinhas nas redes sociais, enquanto eu não postar os vídeos reais dos vlogs aqui no canal. Então fiquem de olho nas redes sociais, links para elas disponíveis aqui na descrição do vídeo. Mas voltando pro assunto fotografia, marketing, experiência.
toda essa situação de marketing que precisa ser muito bem feito pra gente conseguir vender a mais é triste. E quando a gente não consegue fazer as coisas relacionadas ao que vai fazer com que o nosso trabalho vá pra frente, que nesse caso é vender, a gente fica bem mais triste e chateado e pensando que vale a pena, né? E pensando muito nessa coisa da experiência que foi banalizada pelo marketing e tornada uma coisa impossível das pessoas acessarem. E nesse pensamento todo, o que a gente faz? A gente se sabota e pensa que talvez nem vale a pena fazer tantas coisas assim. E eu entrei nesse limbo de pensar, nossa, eu não consigo fazer mais isso, é muito complicado. E aí eu dei uma pausa na fotografia, porque eu tava me sentindo muito mal. O algoritmo podre do Instagram, por exemplo, que é o lugar principal onde a gente exibe as nossas coisas para ver se consegue alcançar mais pessoas e tal, principalmente porque o Instagram é algo mais local, né? Tem redes sociais que elas espalham as coisas muito rápido, a um ponto que não é só na cidade que você tá, ela vai para além disso. Aquele algoritmo podre me fez ficar, nossa, malzíssima, que bizarra, e ele entregando coisas pra ninguém, aí eu organizava campanhas de venda mesmo, porque a gente tem que vender, não é só, tipo, é uma troca, é um serviço. Eu ofereço o meu serviço e a pessoa me dá o dinheiro em troca. E isso é uma venda, porque as pessoas têm que viver. E aí eu organizava campanhas e o Instagram não entregava nada, toda vez, parecia que era piada. Toda vez que tinha campanha a ser lançada, minhas coisas não entregavam. E aí eu pensava, ninguém tá vendo. E eu pensava, no ninguém tá vendo, outros veem e não se importam. E aí eu entrava naquela coisa de, nossa, meu trabalho talvez nem vale tanta coisa assim para as pessoas verem e nem gostarem tanto, pra essa coisa de tanto faz. O que é esse trabalho aí? Esse trabalho é esquisito. Que provavelmente é mais uma mentira do sistema de marketing que tacou o nome experiência para dizer que as coisas são maravilhosas, mas na verdade só querem cobrar mais caro. Sendo que eu realmente faço experiência. E eu não cobro caro que nem as pessoas fazem. Eu cobro um preço justo, eu trabalho com executo. Aí você vai e você, nossa, mas tá caro pra mim. Aí já é outra história. Porque cada um sabe quanto vale a partir das contas que faz e etc. A gente faz conta pra poder chegar em determinados preços. Não é à toa, né? Tipo, nossa, eu vou cobrar, por exemplo, vou cobrar R$1.000 no ensaio de 10 fotos. Não cobro isso, tá? Eu tô só dando um exemplo. Eu cobro bem menos. E aí a pessoa vai ver e fala assim, nossa, eu não posso pagar. Não tenho esse dinheiro. Tudo bem, o que você faz? Muito obrigada, eu não posso pagar. E aí segue em frente. Vai ter outra pessoa que vai poder pagar. E aí você sabe que aquela pessoa ali não oferece um serviço que é acessível para o seu bolso, mas aí você procura outra pessoa que seja. Mas você foi lá, conversou, você viu quanto era. Você não só presumiu que não devia custar aquilo, que custava determinada coisa, porque você só viu um nome na frente, sabe? E aí, inclusive, eu tô num momento que nem uma colega minha, que a gente tá tentando, né? Não juntos, individualmente, mas aí a gente sempre troca várias coisas, que a gente tá tentando achar uma maneira de falar sobre isso, né? Sobre o que a gente faz de maneira real, mas sem essa coisa do marketing ser um inferno nas nossas vidas, sabe? Sem a gente falar de experiência sem usar a palavra experiência. Porque quando a gente fala da palavra experiência, tem esse coisa assustador das pessoas acharem que na verdade vai ser só uma coisa muito cara porque chama experiência. Porque infelizmente tem um monte de gente realmente fazendo isso. Isso é ruim e péssimo e dói. E aí a gente fica se sentindo mal e culpada pensando em todas as coisas que podem estar envolvidas ali. Tipo, será que é só o fato da experiência mesmo ser usada de maneira mais banal? Será que as redes sociais estão sendo uma coisa terrível? Será que a gente se auto-sabotando?
Será que realmente o meu trabalho não vale nada disso? É assustador. E o tempo todo eu reclamo sobre o quanto banalizaram a palavra experiência. E eu nem gosto mais de falar tanto assim de nossa, eu faço uma experiência, porque tem essa coisa. E aí eu não posso falar sobre uma coisa que eu realmente faço, porque as pessoas já pensam que vai ser um absurdo. Sendo que de fato eu faço isso. E eu não cobro o absurdo que as outras pessoas cobram. Eu não vou cobrar 6.000 reais pra fazer uma sobrancelha. Nem num bolo desse tamanho. Por mais gostoso que ele possa ser. Enfim. Esse episódio de hoje foi de maneira ainda mais intensa, talvez, um desabafo de maneira muito ainda mais clara e direta, porque às vezes eu faço alguns desabafos aqui em que eu falo de maneira às vezes um pouco mais subjetiva e tal. Eu tentei ser bem mais clara ainda nesse, porque é uma coisa que atinge a mim, atinge várias colegas minhas web amigas que fazem a mesma coisa, algumas fotógrafas também, em que a gente só queria proporcionar algo bom e legal para as pessoas, cobrando o preço justo pelo nosso trabalho, por todos os esforços que a gente faz, por curso que a gente faz, por tempo que a gente perde, entre aspas, porque a gente está fazendo aquilo, a gente não está perdendo tempo, a gente está tendo nosso tempo consumido por tudo aquilo. E nesse consumo de tempo, pelas coisas que a gente está fazendo, a gente acaba não sendo valorizada porque pensam que vai ser, na verdade, uma coisa superfaturada, sabe? É muito ruim tudo isso. E eu queria que as coisas fossem diferentes. E eu espero conseguir falar sobre isso de novo e oferecer tudo de novo da mesma maneira que eu oferecia antes, sem comer a minha cabeça, porque é isso que mais está acontecendo, assim. Meu cérebro foi sendo comido. Mas deu uma ajudada bastante, porque eu simplesmente larguei o Instagram de mão. Eu posto uma coisa lá, uma vida ou uma morte, porque aquela rede, ela é bizarra, bizarra. Ainda vai ser um lugar de postagem, porque é impossível não ser, as pessoas estão bastante lá ainda. Lá, apesar de distribuir mais vídeos, ainda é uma rede de fotos. Mas a gente faz o que pode, dentro do que é possível, dentro do que consegue. E eu tô retomando as coisas. Eu tô voltando a fotografar de verdade. Eu tô feliz com isso, porque eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer as fotos das pessoas, registrar sorrisos de verdade das pessoas, expressões de verdade das pessoas. Eu adoro os resultados de depois, as edições que contam a história daquilo ali. Eu adoro muito fazer isso. Mas eu vou ver de que maneira eu consigo fazer isso de forma que não me faça virar a camiseta da saudade. Porque é punk. Mas enfim, se você é uma pessoa de Salvador, siga minhas redes sociais, que estão disponíveis aqui na descrição, como eu falei, porque eu tô voltando a fotografar, se você ficar interessadinha, né? E fique de olho, porque eu ainda não voltei com tudo 100%. Eu preciso ajeitar muita coisa ainda, reorganizar muita coisa ainda. Vou fazer isso assim que eu voltar de viagem, porque eu tô com um tempo muito cheio antes de viajar. Eu vou viajar essa semana agora, gravar os vlogs pra vocês. Mas assim que eu voltar, eu quero terminar de organizar todas as coisas necessárias. Terminar não, começar e terminar, né? Porque começar eu já comecei, que foi dentro da minha cabeça. O processo começa aqui dentro. Então eu já comecei as coisas, eu só preciso terminar de alinhar elas e finalizar elas e amarrar elas. E aí sim, botar as coisas pra frente. Mas fiquem de olho que as coisas vão acontecer. E torço por mim, pra tudo dar certo. Inclusive, tem uma novidade bem bacana que vai sair também depois que eu voltar de viagem, que eu vou acabar de amarrar todos os pontos e soltar o vídeo pra vocês sobre isso, que é uma coisa muito importante pra mim, pra minha criação de conteúdo na internet, principalmente com tudo que eu faço e com o que eu ainda não pude acabar de consolidar, sabe? Então, vai ser uma coisa muito importante. Fique de olho aqui no canal, em breve sai o vídeo quando eu voltar de viagem. Eu devo postar depois que eu postar os vlogs, que é o tempo que eu vou ter de acabar de organizar todas as coisas.
E essa coisa que vai vir, né, depois que eu postar os vlogs, é algo bom demais, principalmente pra quem gosta desse quadro aqui. Pra quem gosta desse quadro aqui, isso que vai vir vai ser ainda melhor. Então vai ser incrível para ambos os lados, pra mim e pra vocês. Então esperem pra ver. E é isso, o desabafo de hoje era esse, a reclamação de hoje era essa. Eu não aguento mais ver a palavra experiência banalizada, eu não aguento mais ver marketing, eu odeio marketing, marketing é horrível. Marketing é horrível até pra gente consumir, porque a gente acaba sendo levado a fazer coisas que a gente nem gostaria de fazer por conta dele, né? Mas é isso. Eu espero que essas coisas passem, porque, nossa, pior que quando essas coisas chegam, elas ficam e elas se impregnam, que nem um carrapato. E gruda. E pra tirar é horrível. Quando você vê, já virou uma doença, né? É sobre. E não tá nada neve. Tá nada bem. Não esqueça que os outros episódios desse quadro estão todos reunidos numa playlist que eu vou deixar disponível aqui na descrição. E não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e considerar se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim os próximos episódios desse quadro serão entregues para você. Clica também no sininho de notificações, porque às vezes essa plataforma esquece de avisar quando tem conteúdo novo. Então clica no sininho, bota para ativar todas as notificações, porque assim todos os vídeos lhe serão entregues. Agora minha gata está arranhando aqui porque ela quer que eu abra a porta para ela e eu já vou abrir. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!